Olá, minhas amigas e meus amigos. Este vídeo que eu vou fazer agora, eu vou falar um pouco sobre a minha filha Sabrina. Minha filha Sabrina é a nossa caçula, uma menina muito carinhosa, que Deus tenha abençoado bastante. Há 9 anos atrás, ela quis ir para a Austrália. Ela queria fazer o aperfeiçoamento do idioma inglês, então ela se preparou para ir para a Austrália. A gente estava muito preocupado porque ela ainda era bem jovenzinha ainda, e não sabia falar nada de inglês, nada, absolutamente nada. E ali na Austrália, na escola principalmente, a pessoa não tem ajuda. Assim, não se fala português lá dentro, não, é somente inglês. Então existia preocupação. Então ela se preparou, arrumou para a viagem e seguiu viagem até chegar em Sydney. Chegando ali, ela foi lá na escola, fez o registro e começou, mas era muito difícil, porque ela não falava sequer uma palavra em inglês. Então tinha dia que ela ligava para a gente, ela tinha muita dificuldade. Ela ligava para mim chorando, falando: pai, eu não sei o que fazer. A gente não tem ajuda de maneira nenhuma para explicar o que é a palavra em inglês e em português. Não tem, a pessoa tem que se virar, tem que estudar mesmo, tem que se dedicar. Então a gente falava para ela, filha, tenha paciência, vamos, esforça, a gente está orando para você, a gente está pedindo a Deus. E ela, coitadinha, sofreu. No início ela sofreu muito. E às vezes ela me ligava chorando. E a gente sofria muito também. Então, ela me pediu, falou: pai, vai ouvir a palavra e me conta. Porque aqui a gente mora bem pertinho da congregação, mas ela congregava muito pouco. E lá, como ela estava sozinha, ela sentia saudade. E lá ela não conhecia ninguém, nossos irmãos, assim, a irmandade, ela não tinha conhecimento de ninguém. Era só ela e ela não tinha com quem falar, conversar alguma coisa sobre as coisas de Deus. Então ela falava: pai, vai na igreja, ouve a palavra e me conta. Então assim eu fazia, ia, ouvia a palavra e passava para ela, contava para ela. E Deus começou a mexer no coração dela. Ela continuou os estudos, mas sempre com aquele desejo de servir a Deus. Mas não tinha ninguém, não tinha irmandade, não tinha ninguém para conversar com ela, para falar sobre as coisas de Deus, falar sobre a palavra. Ninguém. Ela não conhecia ninguém. E Deus tomou um caminho, Deus criou um caminho na vida dela, para que ela se aproximasse da irmandade. Um dia, ela foi para o trabalho, e quando ela estava retornando do trabalho, o carro dela quebrou no caminho. Quebrou. E ela falou: agora não tem como ir para casa, eu vou deixar o carro aqui. Era na beira da praia. Ela falou: vou deixar o carro aqui e amanhã eu vou arrumar um mecânico e eu retorno para consertar o carro e levar o carro embora. E assim ela fez. Ela tinha uma praia ali, ela deixou o carro ali porque lá ninguém rouba. Não existe roubo assim de veículo na Austrália. Então ela deixou o carro ali e foi embora. Foi. E no dia seguinte ela arrumou um mecânico que ela já conhecia para trazer para consertar o carro.
E junto com este mecânico tinha um senhor, tinha um senhor de idade. E ela percebeu que esse senhor, ele só falava das coisas de Deus. Então ela notou que ele poderia ser um evangélico. Então ela perguntou para ele, falou, por um acaso o senhor é evangélico? Ele falou, sim, eu sou da congregação cristã no Brasil e eu estou aqui em missão da obra de Deus para atender a nossa irmandade aqui. Então aquilo foi uma alegria muito grande dela conhecer, era o servo de Deus que atendia a Austrália, que atendia a obra de Deus na Austrália. Então, eles conversaram bastante. Então, a partir daquele dia, os nossos irmãos sentiram que era para ter uma reunião na casa dela. Uma reunião para cantar hino e para ela conhecer a irmandade. Então, a partir daquele dia, começou a reunião na casa da minha filha. Uma vez por mês tinha um culto. Então a Irmandade da Austrália se reunia, a Irmandade de Sydney. Ia lá, se reunia todos, cantavam hinos, orava, Deus dava a palavra, e assim foi indo. Ela começou a ouvir a palavra de Deus e fez muito bem para ela. Deus abençoou ela nos estudos, porque ela tinha desejo de salvação. Então, um dia ela me ligou e falou, pai, eu estou sentindo de batizar. Eu falei, filha, louvado seja Deus. Se você está sentindo, faz a vontade de Deus. E aí ela se comunicou com o nosso irmão Edmilson, que é o ancião daqui de São Paulo, ele mora em São Bernardo do Campo, e ele atende a Austrália, Nova Zelândia e Timor-Leste. Se comunicou com ele e ele orou a Deus e Deus confirmou dele ir na Austrália para fazer o batismo dela. E assim aconteceu. Ele foi, fez o batismo dela, louvado seja Deus, ela se batizou, está servindo a Deus até hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É uma servinha de Deus, temente a Deus. E ela concluiu os seus estudos. Hoje ela fala o inglês fluente. E depois, com o tempo, Deus concedeu uma bênção muito grande na vida da minha filha. O Senhor deu um filhinho para ela, que foi o nosso primeiro netinho. O nome dele é Noah. Noah, que traduzido do hebraico quer dizer Noé. Então ela sentiu de colocar esse nome no nosso netinho. Nós acompanhamos o nosso netinho desde quando ele nasceu. Deus preparou uma viagem para mim e para minha esposa. Aliás, primeiro foi a minha esposa. Ela chegou no dia do nascimento do Noah. Ela foi receber ele no hospital. Ela teve esse privilégio de pegar ele no colo recém-nascido. Então foi uma bênção, foi uma maravilha para nós. A mãe, então, nossa, foi uma alegria enorme. Uma alegria sem limite, sem tamanho. Ela amou demais essa criancinha, esse bebezinho. E nós acompanhamos o crescimento dele. Ele é uma gracinha, é um amor. A minha filha depois, acho que depois de um mês mais ou menos, já colocou ele na escolinha. Já desde criancinha, desde cedo aprendeu o idioma. E assim foi, ele foi crescendo, com muita saúde, Deus abençoou. Hoje ele já está com 3 aninhos. No segundo ano dele,
No segundo aniversário dele, Deus preparou da minha filha Sabrina vir para o Brasil, para comemorar o aniversário dele aqui no Brasil. Então ela veio. Nossa! Foi especial. Nós recebemos ela, o nosso netinho, nosso genro, o genro também veio. Foi uma maravilha. Foi uma bênção. Nós já tínhamos preparado. Deus preparou a festinha dele aqui em São Paulo. Convidamos nossos amigos, nossos queridos amigos. Foi uma coisa linda. Foi tirado muitas fotos. Foi um mês de alegria. A vovó, então, não sabia o que fazer. De tanta alegria. Ficaram um mês aqui e depois retornaram. Retornaram para a Austrália, para Sydney. O terceiro aniversário, a vovó foi lá. Foi lá, esteve lá, como eu já falei, esteve lá 33 dias, voltou. Estamos aqui. Todo dia a gente fala com a Sabrina, todo dia. Às vezes de manhã e à noite. A gente se fala, conversa, se comunica. E o garotinho, nossa, é uma bênção. Tem saúde, pula, brinca, vai para todo lado. Ele é esperto demais, é uma bênção. A gente dá graças a Deus por isso, porque foi a maior bênção que Deus fez nas nossas vidas. Esse garotinho é muito abençoado. A minha filha é abençoada. Então, era isso que eu queria contar para vocês sobre esta obra que Deus fez na nossa vida. Deus tinha um plano na vida da Sabrina. E Deus deu esse privilégio para nós de ter o nosso netinho. Assim, era isso que eu queria contar. Que o nome de Deus seja louvado e glorificado para sempre. Amém.